Graça e paz do Senhor a você que nos acompanha em nossas devocionais toda sexta-feira às 8 horas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, te fortaleça e te traga esperança e perseverança em todas as adversidades da vida, pois elas existem e depende da perspectiva e da transformação que houve em nosso coração para observarmos as duras e difíceis realidades da vida e então vermos de uma perspectiva diferente. É isso que nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos 5, 3. O texto diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E aí Paulo continua dizendo, e a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Nós vemos aqui a perseverança sendo o resultado da tribulação. Que difícil, né? Que difícil a gente pensar que as pressões da vida, pois a tribulação, a palavra que Paulo usa aqui, tem a ideia de pressão sobre algo que é pressionado, né? E assim como a gente tem ali as azeitonas sendo pressionadas para que saia o óleo e o azeite, né? Então, essa é a ideia da palavra de algo que ao ser pressionado, isso produz, isso resulta em outra coisa, né? Então, quando a gente espreme, né, um limão, sai ali o líquido, né, e daquele líquido nós tomamos então a limonada. Aqui é esta ideia de algo pressionado que produz outra coisa. É assim como naquele tempo de Paulo, né, a azeitona então pressionada por aquelas pedras, por aquele equipamento, né, que fazia a prensa das azeitonas, saía então o azeite. Aqui a tribulação produz, e o resultado dessa produção, desta tribulação, é a perseverança. Mas veja, isso só é possível nós enxergarmos a tribulação produzindo perseverança. Ela só é possível aos filhos de Deus, a mais ninguém. Primeiro tem que acontecer a transformação, a conversão de pecadores em filhos de Deus. Por isso Paulo começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só pode haver paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho para essa transformação. Não há outro caminho para ser filho de Deus, como João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam, quem recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E crer em Jesus não é só acreditar, mas é uma transformação da vida, de que nós morremos para quem nós éramos e agora ressuscitamos para ser como Cristo. É isso que se implica em fé, em crer, em ser filho de Deus. Deixamos de ser quem éramos para sermos a imagem e semelhança de Jesus. E assim como com ele morremos e com ele ressuscitamos, como Paulo diz em Romanos 6. Então, essa transformação de vida e é por meio de Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Ou seja, é através de Jesus que nós somos transformados e é através de Jesus que temos acesso à fé que realmente é transformadora, a fé que Efésios 2,8 diz que fomos salvos pela graça mediante a fé. E esta fé, nós temos acesso a ela somente através
de Cristo, e esta graça na qual estamos firmes, a esta graça na qual estamos firmes. Então perceba, primeiro, antes de falar aqui sobre perseverança, é importante que você tenha isto em mente, de que esta tribulação que produz perseverança não é para todo mundo, mas é para aqueles que foram transformados por meio de Cristo Jesus, aqueles que se converteram por meio de Cristo Jesus. Então estes são justificados, estes são filhos de Deus, estes têm paz com Deus agora, porque antes, como Isaías diz no capítulo 59, os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus. E Cristo, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, dos versos 20 a 22, é Cristo pelo seu sangue que nos reconciliou com Deus. Então, somente Cristo pode nos transformar para compreender que esta tribulação de maneira diferente. Se não é por Cristo, nós ainda vamos olhar as lutas da vida como coisas difíceis, vamos criticar e questionar Deus: por que eu estou sofrendo, por que eu estou sendo pressionado, e nós não vamos entender os propósitos de Deus. E nesse sentido, então, não haverá produção de perseverança. Não é à toa que muitos que ainda não entenderam este processo de Deus e como isso se desenvolve, que acabam saindo da igreja, acabam desistindo de Deus, acabam largando a fé, exatamente porque ainda não entenderam essa mudança que deve acontecer para compreendermos então os sofrimentos que nos advêm. Então, é importante que você saiba disso. Não estamos falando de todo mundo, estamos falando do crente verdadeiro, estamos falando não é de qualquer um que sofre tribulação, mas do crente que é atribulado. Esse sim, esse verdadeiro crente que já compreendeu que ele foi justificado mediante a fé, e agora ele tem paz com Deus por meio de Cristo Jesus, por meio de quem ele teve acesso a essa fé. Então é esta pessoa que compreendeu isso, que entende, que compreende, e tem a tribulação produzindo perseverança. É algo que Paulo faz pelo menos 21 vezes em suas cartas. Pedro usa esse tipo de recurso também, só que faz isso 2 vezes, de modo que Tiago usa 2 vezes, Pedro usa 1 vez esse recurso de falar a respeito de algo produzindo o outro, essa cadeia que nós vemos aqui em Romanos capítulo 5, uma coisa produzindo outra e outra produzindo outra. Essa técnica linguística é algo que Paulo gosta muito de fazê-lo. E para a gente compreender um pouco essa questão, nós precisamos entender do que Paulo está falando, por que ele usa este aspecto, quando ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos na própria tribulação. Nós Paulo não está dizendo aqui que nós, então, quando vem a tribulação, nós estamos tranquilos, de que, nossa, que maravilha, que tribulação bonita, que glória, que glória eu estar passando por isso. Não tem nada a ver com isso, com esta ideia de que nós gostamos, mas a ideia aqui que Paulo tem em mente quando ele fala de tribulação é que, quando Barclay vai nos ajudar nessa questão,
que o fato de que a vida do cristão não é fácil, a vida do cristão não é simples, não é tranquila, e que ele estava olhando para a vida ali dos romanos e observando e sabendo que há momentos muito difíceis, é difícil ser cristão, e era difícil ser cristão também em Roma. Então Paulo chega a essa questão, que os problemas produzem esta perseverança, e a palavra aqui significa esta pressão. Então tenha em mente que é todo tipo de coisa que pressiona o crente, circunstâncias precárias e difíceis, tristeza, perseguição, impopularidade, solidão. Você pode acrescentar a esta lista muito mais coisas aqui que causam tristeza e sofrimento. E é disso que Paulo está falando quando ele diz que é sobre tribulação. Paulo diz que esta palavra ou esta tribulação vai produzir esta perseverança. Então, a palavra aqui como perseverança, e é interessante que Barclay vai nos ajudar aqui a entender esta palavra, e ele usa vários elementos ou vários exemplos para mostrar que palavra é essa que Paulo usa para perseverança, o que a tribulação produz, como ela é vista deve ser vista em nossa vida. Significa mais do que resistência, ou seja, a perseverança de que Paulo tem em mente aqui é mais do que resistência, significa o espírito que pode vencer o mundo. Você já lembrou dessa palavra? O que vence o mundo? 1 João e o Evangelho de João também vai dizer, Jesus vai dizer, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E em 1 João ele vai dizer que aquilo que vence o mundo é a nossa fé. E então há uma possibilidade disso, apesar das tribulações. É a tribulação que produz perseverança. Significa o espírito que pode vencer o mundo, significa o espírito que não resiste passivamente, mas que supera ativamente as provações e tribulações da vida. Perseverança é como Beethoven, que quando foi ameaçado de surdez, o mais terrível dos problemas para um músico, ele disse: agarrei minha vida pela garganta. É interessante essa expressão que Beethoven usa, e é disso que se trata quando Paulo está falando sobre perseverança, de alguém que não desiste por causa de um problema. Você já viu algum crente ou algum irmão em Cristo que já passou por uma situação dessa? Quando apareceu um problema dentro da igreja, ou um problema na sua vida, na sua casa, ou pessoalmente, e ele então desiste, vem aquele desânimo, vem aquela tristeza, onde ele então deixa de ir à igreja, para de frequentar, para de orar, para de ler a Bíblia. E dentro de casa ele começa agora a desistir de algumas coisas, só quer ficar na cama, em depressão, em desânimo. Se você conhece esse tipo de pessoa, ela ainda não entendeu o que é a perseverança que a tribulação produz. Essa perseverança é quando os obstáculos aparecem e eu então não me deixo abater por essa questão. Mas veja, é uma perseverança então que é espiritual. Somente aqueles que foram transformados por Cristo, somente aqueles que foram justificados pela fé podem viver essa perseverança. Ele ainda continua dizendo que quando um determinado homem chamado Scott estava em ruínas por causa da falência dos seus editores, numa empresa, ele disse: ninguém dirá pobre coitado para mim, minha própria mão direita pagará a dívida. Eu vou trabalhar, eu vou cumprir a minha obrigação e vou
e vou atrás disso tudo. Então, ele termina dizendo que alguém disse certa vez à alma galante que estava passando por uma grande tristeza: a tristeza colore bastante a vida, não é? A resposta veio de volta: sim, e me proponho a escolher a cor. Que bonito! É onde nós aprendemos sobre perseverança. Hipomone, que é a palavra grega, que os gregos entendiam muito bem essa questão da perseverança, que uns viam como uma questão limitada, outros viam como aquela força que somente alguns têm. Ninguém, não são todos que vivem essa perseverança. Quando uma determinada pessoa, Helen, estava deitado na enfermaria de Edimburgo, com a perna amputada e a perspectiva de que a outra deveria acontecer, ele escreveu então o famoso texto Invictus, onde tem até filme a respeito disso. E ele fala: da noite que me cobre, negro como o abismo de polo a polo, agradeço quaisquer deuses que possam ser pela minha alma invencível. Isso é perseverança. Perseverança não é um espírito que se deita e deixa as águas passarem sobre ele. É o espírito que enfrenta as coisas de frente e as supera. Isso é perseverança que a tribulação produz. Ele também fala que essa perseverança vai produzir experiência. Essa perseverança também produz algo. Veja, a tribulação produz perseverança, mas a perseverança também vai produzir algo. E a palavra aqui tem um sentido de caráter, né? Quando ele diz experiência, ou seja, é algo que muda quem nós somos. A palavra aqui é aquela usada para quando as aflições são enfrentadas com perseverança, da batalha de um homem que emerge mais forte, mais puro, melhor e mais próximo de Deus. É outra expressão que gostei muito de Barclay colocando aqui. Ou seja, é essa perseverança que a tribulação produz, ela também produzirá em nós alguém diferente, alguém transformado, alguém mais próximo com Deus, alguém mais puro, alguém melhor, alguém mais forte. Como a perseverança é importante para a nossa fé. Não é à toa que nos 5 pontos do calvinismo, o P, da tulipe, é a perseverança dos santos, porque a perseverança é a marca do cristão. A perseverança, ela deve estar em cada um de nós. Então, se um homem se permitiu tornar-se fraco e flácido, se permitiu que as circunstâncias o derrotassem, se permitiu lamentar-se e rastejar sob a aflição, fez-se de tal forma que quando chega o desafio da crise, não pode fazer outra coisa senão desespero. Porque ele vai falar aqui agora que essa experiência que a perseverança produz, ela também produz esperança. Ou seja, se não houver perseverança que produz experiência, onde está a nossa esperança? Nós não temos essa esperança transformadora. E ele continua dizendo: se por outro lado o homem insistiu em enfrentar a vida de cabeça erguida, se sempre enfrentou e enfrentando conquistou as coisas, então quando chega o desafio, ele o encara com olhos ardentes de esperança. O caráter que suportou a prova sempre emerge com esperança. Como a perseverança é importante para a nossa vida. A esperança cristã nunca se revela uma ilusão, pois se baseia no amor de Deus, diz Barclay. E isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse texto. Omar Khayyam,
escreveu um texto melancólico sobre a esperança humana. Ele diz assim: os homens da esperança mundana colocam seus corações em cinzas, ou prospera, e logo, como a neve sobre a face empoeirada do deserto, acendendo 1 ou 2 horas, acabou. Quando a esperança de um homem está em Deus, ela não pode transformar em pó e em cinza. Quando a esperança de um homem está em Deus, ela não pode ser frustrada. Quando a esperança de um homem está no amor de Deus, nunca pode ser uma ilusão, pois Deus nos ama com um amor eterno, apoiado por um poder eterno. Meu querido, quero concluir aqui com as palavras de Paulo, quando ele lembra nesse texto de Romanos, lembrando também o que Paulo fala ali em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Somos oprimidos de todas as formas, mas não somos ansiosos. Estamos em perigo, mas não estamos em desespero. Sofremos perseguição, mas não somos abandonados. Somos derrubados, mas não somos destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. E nesse sentido, tribulação que produz paciência, este não é o efeito natural da tribulação, pois vemos que grande parte da humanidade é instigada a murmurar contra Deus e até a amaldiçoar o seu nome quando passa por tribulação. Mas quando essa mansidão interior, a perseverança que é infundida pelo Espírito de Deus e o consolo transmitido pelo mesmo Espírito sucedem no lugar de nossa teimosia, então as tribulações se tornam um meio de gerar paciência, perseverança. Sim, aquelas tribulações que no obstinado não podem produzir senão indignação e descontentamento clamoroso. Quando as tribulações chegam para você, como você reage a elas? São tribulações que produzem perseverança ou são tribulações que produzem murmuração, desânimo, descontentamento, reclamações? Como você tem lidado com as tribulações? Pois o fruto das tribulações é perseverança. Mas veja, mais uma vez, como comecei, somente os crentes, somente os verdadeiros crentes, somente aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, somente aqueles que entenderam a graça do Senhor e a fé que vem por meio de Jesus Cristo, esses veem a perseverança produzindo perseverança. Eles insistem, eles continuam, eles são constantes, eles não se abatem pelas adversidades da vida. Sofrimento vai vir em todo momento, toda hora tem dificuldades. A questão é como eu encaro essas dificuldades, essas pressões da vida, como a tribulação. A tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência, que também vai produzir esperança. Se você tem perdido a esperança ou se você não tem sido transformado pelas tribulações, é sinal que ainda lhe falta Jesus Cristo em sua vida. Você precisa de Cristo, você precisa de fé, pois se você não estiver em Cristo, você não tem a paz de Deus. E as tribulações então se transformam em queixa, em murmuração, em desânimo, em vontade de desistir, quando na verdade a tribulação que vem para aqueles que foram transformados em Cristo produz perseverança. Que Deus te abençoe, que você reflita nesse dia como as lutas da vida têm afligido você, como elas têm transformado você, têm mudado você. Que caminho você tem seguido quando as tribulações chegam, quando as lutas e as adversidades acontecem, como você reage a elas. E você vai descobrir se você precisa de Cristo ou não, se você está vivendo pela fé ou não, pois nesta vida
Como Paulo diz em Romanos 8, o mundo geme e nós também gememos. Sofrimentos existem. Os sofrimentos acabarão somente no céu. Enquanto nós estivermos aqui, as lutas e tribulações acontecerão. Agora, cabe a nós entender como nós reagimos a cada uma delas. E a perseverança é o caminho que mostra que a tribulação não destrói a minha vida. Pelo contrário, eu continuo constante, firme e sem vacilar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que esta palavra lhe traga reflexão e também decisões para buscar o Senhor mais e mais e ser transformado à imagem dele.